a economia cresça e os bens e serviços vão ficando mais baratos ano após ano. Que é o normal, como você explicou, né? O crescimento econômico ele é deflacionário por definição, que é outra coisa que se ensina muito errado nas faculdades, todo mundo aprende, não, a gente precisa de... a inflação é importante para a economia crescer. Tem até educador financeiro que eu tive falando. Gente. Mas é justamente o oposto. Se a gente imagina que crescimento econômico... Mas, Ulrich, aproveitando essa pauta de Bitcoin que você citou, você enxerga um mundo através dessa competição que pode existir entre um dinheiro privado e um dinheiro estatal, onde a gente teria uma ausência de inflação, talvez até de maneira mais estrutural, né? As coisas ficando cada vez mais baratas, um processo deflacionário? Porque se a gente for pensar, até na época do lastro-ouro, por exemplo, você tinha uma inflação porque havia descoberta de novas minas de ouro, então havia um aumento de oferta monetária, mas era sempre um aumento pequeno. E se a economia se tornasse mais produtiva, com mais bens e serviços, isso sendo mais ofertado, o aumento disso sendo maior do que o do dinheiro, então a tendência era que o dinheiro comprasse cada vez mais coisas. Você vê isso acontecendo novamente? No curto prazo, difícil. E talvez nem nas nossas vidas a gente vai ver uma economia com dinheiro que mantém realmente estabilidade e poder de compra. E não estabilidade do crescimento da taxa de inflação, que é o que hoje eles chamam de estabilidade de preços. Mas para usar o exemplo do ouro, é interessante como quando a gente vivia no padrão ouro, ou até mesmo na prata, durante décadas e séculos, realmente havia uma estabilidade de preços no longo prazo. Alguns anos eram anos inflacionários, mais descoberta de ouro ou mais crédito bancário na praça, isso fazia com que os preços aumentassem, mais dinheiro circulando. Mas esses episódios eram autocorrigidos por anos depois de deflação. Então a gente consegue ver, e tem um gráfico do Banco da Inglaterra muito interessante, de 800 anos do nível de preços. E a gente vê que de 1200 até 1971, praticamente, ou 1930, quando confiscaram o ouro nos Estados Unidos, ou forçaram a entregar por um preço X, a gente tinha anos de inflação, anos de inflação, anos de inflação, anos de inflação. Então o índice de preços era realmente estável. E aí chega o século XX e esse indicador faz assim, ó, pá, é uma pancada para cima, porque a gente só tem taxa de inflação. Não tem mais esses episódios de correção, de deflação. Então, respondendo à pergunta, é difícil a gente vislumbrar que isso possa acontecer tão cedo, porque nenhum governo quer abrir mão da emissão monetária. Essa que é a verdade. Além, eu vou além, não é apenas abrir mão, mas proíbe qualquer concorrência. E foi o que acontece desde sempre, não é permitido a concorrência monetária. E o Bitcoin existe só porque não é possível pará-lo e porque ele ainda não é percebido como um real concorrente para as moedas estatais. Até hoje, economistas acham que isso é um grande devaneio de libertário, de geek, que não vai ter futuro e que não tem como ser moeda. E por isso que até hoje é, não ignorado, mas talvez subestimado. Mas difícil a gente ver nas nossas vidas, talvez, um mundo onde a economia cresça e os bens e serviços vão ficando mais baratos ano após ano. Que é o normal, como você explicou, né? O crescimento econômico ele é deflacionário por definição. Que é outra coisa que se ensina muito errado nas faculdades, todo mundo aprende, não, a gente precisa de... a inflação é importante para a economia crescer. Tem até educador financeiro que eu tive falando isso já. Gente. Mas e é justamente o oposto. Se a gente imagina que crescimento econômico significa você produzindo mais, ter uma abundância maior de bens e serviços, é de se esperar que então os preços vão cair. Fique mais barato. Essa é a resposta natural. Mas isso só não acontece porque o outro lado da equação, que é o dinheiro, está aumentando cada vez mais e num ritmo maior do que a produtividade da economia. Por isso a gente tem essa inflação. E a inflação só não é pior porque a gente está muito mais produtivo hoje, né? Claro. Porque a gente pega mesmo com Esse é outro ponto importante. Pois é, de aumento de oferta monetária. Você pega, por exemplo, no passado, com R$30 você comprava um CD, agora com R$9,90 você assina uma plataforma de streaming que te dá acesso a músicas ilimitadas. Com R$30 você alugava 3 vídeos e tinha que rebobinar a fita ainda, você não pagava a multa. Hoje você paga um Netflix ou um Amazon Prime. Muita fita rebobinei. Pois é, e você consegue acesso a um acervo ilimitado de conteúdo. Todos os filmes que você quiser. Praticamente. Então, por conta disso, devido a esse avanço tecnológico, vários preços ficaram mais baixos, apesar das tentativas do governo de deixar tudo mais caro através do aumento de oferta monetária. Esse é um outro argumento pelo qual a gente entende como os índices de inflação são muito deficientes. Sim, por isso que eu digo que é a melhor aproximação que nós temos para mensurar a perda de poder de compra do dinheiro. Mas não há nenhuma métrica que vai conseguir
expressar com exatidão essa perda de poder de compra da moeda. Nenhuma. Porque o que o dinheiro compra, o poder de compra da moeda é tudo aquilo que ele pode comprar. E como ele pode comprar bens, são ativos, imóveis, mercadorias, não tem um único indicador que vai conseguir exprimir isso, expressar isso, até porque muda para cada pessoa, né? Então, como a gente falou antes. Mas a tecnologia e os saltos de produtividade que ela fornece, isso não é capturado pelos índices de inflação. Não, até porque você pega o IPCA, é uma média de uma cesta de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Não É tem- muito amplo, não, assim, muito né? amplo, É não muito faz difícil você sentido. calcular. Basta, faça um exercício, cada um que está nos assistindo, pega lá todos os componentes do IPCA e vê quantos daqueles componentes que Você você consome. adquire todo mês. Talvez mais da metade você não consome. E pegando, por exemplo, essa grande discrepância que existe hoje entre IPCA. O IPCA é calculado pelo IBGE, que é do governo. Sim. E o IGPM é calculado pela FGV, que está fora do governo. E o IGPM fica muito mais alto do que o IPCA. O IGPM é para os imóveis, né? Também, né? É usado para outros reajustes. Ah, é outros também? Não E sabia. também muda o cálculo, né? Porque só 30% do IGPM leva em consideração preços ao consumidor. Você tem 60% levando em consideração preços ao produtor. Que varia muito mais. Pois é, você enxerga, pensando no que vai acontecer pra frente, assim, como o IGPM tá muito alto, os preços ao produtor muito alto, essa inflação subindo ainda mais? Ou não, você acha que, olha, vamos bater num teto assim e depois deve ficar mais tranquilo? Pergunta importante e difícil resposta, né? Vou fazer previsão de preços agora. Primeiro sobre o GPM. Realmente ele tem esse componente onde 60% é o IPA, então preço ao produtor, que são preços que variam muito mais, porque é matéria-prima, tem itens importados, então quando o câmbio deprecia, no mês seguinte já impacta o IPA na hora. Tem também o INCC, então da construção civil, então é 10%. Então é um indicador que acaba variando muito mais do que o IPCA. Mas só fazer um parênteses sobre o IPCA, que você falou que é o índice do governo. Isso me lembra uma frase do Charles Goodhart, que ficou cunhada como a Lei de Goodhart. Ele foi economista do Banco da Inglaterra, que ele dizia que quando um índice é adotado como meta oficial pelo governo, todo aquele valor que ele tinha informativo acaba se perdendo ao longo do tempo, porque o governo vai querer maquiar ele, né? Eu nunca me esqueço do IPCA da Dilma de 2011, que foi 6,50, assim, cravado, que era o limite superior de tolerância naquela. Que coincidência! 6,50. Realmente brilhante. Atingiram no limite máximo ali da meta de inflação. Foram no mercado, só que a Dilma queria, vai nesse mercado aqui pra calcular a inflação. Hoje, olhando a nossa taxa de câmbio, ela já depreciou, mas ela ficou ali contida naquela banda ali até 5,35, 5,40, não superou isso. Então, o efeito câmbio nos preços daqui para frente não deve ser tão relevante. Então, isso não deve impactar tanto o preço ao produtor. Mas a gente tem, no momento, um desarranjo na economia mundial, onde o frete marítimo está uma loucura. Assim, foi multiplicado, o frete de containers foi multiplicado por 10 ou 12 vezes em alguns casos. É realmente uma insanidade. Várias commodities estão com os preços em alta, alguns materiais como chips estão em falta. Então, tem, assim, realmente falta de alguns produtos, gargalos na cadeia produtiva, e isso pode ainda impactar o preço ao produtor. Mas o lado que é importante, como eu sempre digo, que é importante olhar a expansão monetária, como é que está isso se comportando? Se olhar o M2, por exemplo, parou de crescer no ritmo que estava no ano passado. Então já está caindo e fortemente o ritmo de crescimento do M2. Então, olhando para frente, esse combustível inflacionário deu uma arrefecida. Então, até eu concordo que eu acho que a gente está com uma inflação daqui para frente, pode ser mais transitória, ela pode ceder, sim. Para mim, é um cenário mais positivo para a inflação. Mas, claro, tudo depende do que governos fizerem, tensão política. Vai que câmbio vá de novo lá para os 5,50, 5,80 ou quase 6. Vai que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil acabam sendo abusados pelo governo e o crédito flui demais. Então depende do que vai acontecer. O governo se endivida pra caramba pra dar um novo auxílio num ano eleitoral. É muito difícil sempre de falar. Mas esse ponto do frete marítimo, por exemplo, pra corrigir isso, o frete tá muito caro, um monte de empreendedores vem isso e fala, nossa, vamos construir navio pra pegar essa recompensa econômica que existe lá. Só que construir um navio são o quê? 2, 3 anos? Eu não sei, né? Não entendo esse mercado. No mínimo 1 ano e meio. Pode ser que os preços permaneçam no patamar mais alto por mais tempo, né? E com a inflação arrefecendo, quer dizer preços aumentando menos e não deixando de aumentar da maneira que a gente tem hoje. Acho que esse é um ponto importante que você trouxe, porque
A gente fala muito da taxa de inflação, que a gente vê o IPCA está subindo a 1% ao mês, 0,80, 0,90, até pode ficar em 0,20, talvez 0. Mas o poder de compra da moeda, ele não volta para patamares anteriores. Até a taxa de inflação pode diminuir, mas o dinheiro não vai voltar a comprar o que ele comprava 2 anos atrás. Ele perdeu esse poder de compra e já era, não volta jamais. Por isso que agora eu adotei isso como prática. Sempre que sair o IPCA, eu não vou botar o gráfico do IPCA, eu vou botar o gráfico do poder de compra do real. Porque cada nova leitura do IPCA vai mostrar mais um recorde de perda de poder de compra do real. Ou seja, é mais uma mínima histórica do valor da nossa moeda. E o real já perdeu mais de 85% do poder de compra, né? Exato. E a nossa melhor moeda. E a nossa melhor moeda. Que tristeza, Jesus.